Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, dando sequência na série Jesus. Essa série tem um papel muito importante para que nós possamos ter uma visão global sobre o ministério de Jesus. No primeiro vídeo da série, nós falamos sobre exatamente o início do ministério de Jesus, o chamado de Jesus. Falamos ali os detalhes, desde no momento em que ele encontra com João Batista, é batizado, recebe a unção do Espírito Santo e depois caminha até Nazaré e lá ele abre o rolo, o livro, o book, e lá ele fala na sinagoga Isaías 61:1 e o versículo 2a. Né? Nós explicamos todos os detalhes, explicamos exatamente o porquê desse ministério, né? Os detalhes do ministério de Jesus. E hoje, dando sequência, para que a gente possa entender um pouco mais e trazer um corpo mesmo de significado a respeito de Jesus, nós vamos trazer um entendimento sobre o poder que há no nome de Jesus, né? Então, hoje nós vamos estar abordando um assunto, vamos nos aprofundar bastante, porque ele é uma chave nas nossas mãos e ele vai dar condições de você ter uma ferramenta, vai ter uma arma na sua mão para poder se posicionar em Cristo Jesus, né? Então, preste bastante atenção, venha comigo, vamos aprofundar nesse entendimento, porque ele é vital para todo aquele que crê no Senhor Jesus, para todo aquele que realmente quer avançar no seu ministério, avançar no seu chamado, e mesmo aqueles que querem conhecer mais profundamente a Deus. Amém? Primeiramente, vamos falar um pouquinho, né, a respeito do poder que há no nome de Jesus, né? E para que a gente possa entrar no poder que há no nome de Jesus, nós primeiro precisamos falar um pouquinho da nossa identidade de cristão, né? E a nossa identidade de cristão, nós vamos pegar um texto muito claro, que é em Efésios 1, de 3 a 5, e a gente vai entrar nesse detalhe. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito aqui é consentimento. Então, lendo o último versículo, ficou: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade, né? Esse texto ele é muito rico, né? Nós precisamos desmembrar ele, entender um pouquinho, né? Então, veja bem: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em Cristo. Como também nos elegeu. Então a palavra aqui está clara, né? Nós somos eleitos, né? Nele antes da fundação do mundo, né? Lembre-se, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele conhece todas as coisas no passado, nesse tempo presente e no futuro, né? E então veja só, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Nós estamos vivendo no tempo presente, mas o Senhor já nos conheceu lá no tempo passado, né? Para que fôssemos o quê? Santos. Santos quer dizer separados, né? E irrepreensíveis, para que possamos caminhar de acordo com um crescimento espiritual. Nós temos, o cristão tem um crescimento espiritual, ele caminha cada dia pecando menos, cada dia sabendo lidar mais com as situações de circunstâncias ao seu redor, ele se torna fortalecido
e ele consegue muitas vezes superar situações do pecado. É claro que continuamos tendo uma tendência ao pecado, mas a gente vai amadurecendo, vamos ficando mais fortes e podemos muitas vezes resistir à tentação, resistir às circunstâncias e podemos tomar decisões em Cristo Jesus, né? Então, a gente vai sendo separado, santo e irrepreensível diante dele em amor. E o Senhor sempre nos trata com amor, né? E não com violência, não com repreensão. E nos predestinou para a adoção de filhos, para sermos filhos adotados por Jesus Cristo, né? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, o Pai nos adota, né, como filhos, através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade. Então, há um consentimento do Senhor, Deus poderoso, para que isso aconteça, né? Então, essa é a nossa identidade, quem nós somos, né? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele está inserido nesse contexto, nesses versos, e aí nós podemos, então, entender quem nós somos em Cristo, né? Vamos ver esses detalhes um pouquinho mais profundamente. Vejamos que esse texto é muito tremendo e ele traz as seguintes palavras: elegeu, santos, irrepreensíveis e predestinou, né? São afirmações que nos levam a ter fortalecida a nossa aliança com Cristo. Se eu experimentei o novo nascimento, né, então eu posso entender que o chamado de Cristo está em mim. Eu tenho um chamado, Ele tem um chamado para a minha vida. Eu começo a renovar a minha alma ou a minha mente a respeito de mim mesmo. Eu começo a ter uma nova identidade. As coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo. E isso envolve criarmos em nós uma nova identidade. Eu posso entender quem eu sou. Eu fui eleito antes da fundação do mundo, que significa ser escolhido por Deus. Lembre-se, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Assim, Ele já sabia que estaríamos nele, né? E também seríamos santos, separados, né? Então, vejam bem que importância tem esses versos, né? É um verso extremamente que traz para nós a nossa identidade. Nós vamos entender quem nós somos. E nós entendemos que através de Cristo nós fomos adotados pelo Pai, né? Então nós estamos em Deus, nós fomos adotados filhos, né? Seguindo um pouquinho mais, nós vamos entender o seguinte: e ainda cabe dizer que nessa posição nós também recebemos um selo. Nós vamos entrar num tema mais à frente só sobre a questão do selo, né? O Espírito Santo de Deus que vem para nos selar, para trazer como garantia no nosso espírito. O selo aqui significa uma garantia. É como se fosse o penhor. Penhor é aquela situação que muitas vezes você precisa de algum recurso, dinheiro, e você vai até um banco que tem uma área de penhor. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. No início da minha carreira, há muitos anos atrás, eu precisava pagar algumas prestações, peguei lá algumas joias que eu havia recebido da minha família, e fui lá e penhorei, deixei as minhas joias como garantia e o banco então avaliou aquelas joias e me deu um recurso em dinheiro. Quando eu tenho uma data para o vencimento, você então volta, pega o dinheiro que você recebeu, volta, paga ao banco aquilo que ele te emprestou, ele te devolve as joias, né? Então há uma garantia, as joias ficam como garantia. E esse selo do Espírito Santo, ele fica como uma garantia em nós. Para quando? Para a nossa salvação. Para quê? Para a nossa salvação. Ele garante a nossa salvação, né? Nos marcando, nos identificando. Até quando? Até a nossa redenção, né? E a palavra redenção, a gente vai entrar no detalhe já, ela é extremamente rica no entendimento sobre novo nascimento e a transformação que Deus traz em nossas vidas, né? Então vamos ler aqui Efésios
1, 13 e 14, para a gente poder entender um pouquinho mais essa situação. E em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então há um penhor, há uma garantia. O selo entra como uma garantia em nós. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós que tomamos uma decisão de fé por Jesus Cristo, Ele vem e nos sela. Né? Há um novo nascimento e depois vem um selo do Espírito Santo sobre nós. Né? E não, aí tem um segundo versículo que também confirma isso, em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Né? Então, tem 2 versos plenamente claros a respeito desse selo. Né? Se olharmos em Apocalipse 5, só para nós termos um entendimento um pouquinho mais amplo, nós vamos ver que o selo colocado lá, os 7 selos, no caso especificamente em Apocalipse 5 ele está falando, ele só pode ser aberto por uma pessoa autorizada. No caso lá de Apocalipse 5 é o Cordeiro de Deus, é o próprio Jesus. Quando ele fez o sacrifício da cruz e ele sobe, né? João estava lá em espírito e ele viu essa situação lá no céu, uma coisa que ainda não aconteceu, as coisas que ainda irão acontecer. E ele fala que só o Cordeiro tinha essa autoridade. Existe uma autoridade para aquele que vai tirar o selo. E esse selo que foi colocado em nós, ele foi colocado por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Né? Porque nós cremos em Jesus Cristo e o Espírito Santo vem e sela, porque nós passamos a crer em Jesus Cristo. Quem é que vai poder tirar esse selo? Somente Ele, o Senhor. Né? Não é mesmo? É muito importante a gente entender isso. E lá quando vai ser isso? Na nossa redenção. Né? Na nossa redenção. E nós vamos agora entender um pouquinho mais sobre a palavra redenção. O que contém a palavra redenção? Para que a gente possa entender o completo efeito, a amplitude dessa palavra em nossas vidas. Né? Pagamento do resgate pelo sangue de Cristo. Remoção da maldição da lei. E libertação da escravidão do pecado para a liberdade da graça. Né? A redenção é sempre pelo sangue de Cristo. Ou seja, pela morte de Cristo. Então nós somos redimidos em Cristo Jesus. Né? Então, portanto, é ser perdoado, é ser santo, separado, ser justificado, abençoado e livre para adorar e adotado e reconciliado. Toda essa amplitude, esses sinônimos aqui estão inseridos na redenção. Portanto, temos uma identidade clara agora. Quem nós somos, né? A garantia está em nós. Temos uma garantia, temos uma salvação. Nós temos realmente um selo sobre nós, através da marca do Espírito Santo em nós. Né? Então é muito importante para que a gente entenda o poder que é no nome de Jesus, primeiro entender quem nós somos, para que nós possamos então, nós vamos explicar o porquê, poder tomar posse do nome de Jesus. Amém? Até aqui estamos juntos? E aí nós vamos seguir aqui dizendo o seguinte: a base da nossa salvação está onde? Né? Mas Deus, vamos pegar um texto muito importante, Efésios 2, 4 a 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não tem pagamento. Não tem preço, é graça. Deus nos toca, Deus nos salva por graça e nós fomos vivificados em Jesus Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esse processo nós já fomos ressuscitados. Ainda que estejamos aqui, nós já somos ressuscitados, somos feitos nova criatura. Nova criatura,
para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é pura fé, é na medida da fé que Deus já te deu, é na medida da fé que Ele já nos deu, nos proporcionou, é por essa fé é que nós podemos crer nele. E é por essa fé que vem a salvação. É por meio da fé e pela graça. Amém? Então nós vamos entender esse processo para que nós entendamos quem nós somos. O que é que acontece com o cristão? O que muda em nossas vidas? Então, essa ideia da identidade, esses textos fortificam em nós, que esclarecem quem nós somos agora, em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, não podemos mais ter dúvidas sobre nossa identidade. Temos que tomar posse dessas palavras e vivê-las. Conviver com elas, renovar a nossa mente com essas palavras. Chega de derrota em nossas vidas, pois o Senhor já venceu por nós. Amém? A fé é dom de Deus. Dom quer dizer algo dado, gratuito. Assim minha fé será aumentada na medida em que eu ouça a palavra de Deus. Na medida em que eu caminhe pela fé, eu ponho em prática essa palavra, né? Dê passos de fé e me movo na direção do Espírito Santo. Eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo. Eu começo a me tornar sensível à voz do Espírito Santo. Assim darei frutos e produzirei frutos que permanecem, né? Então essas são condições para que nós possamos entender quem nós somos.